Muito bem, então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre os protozoários. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês, para que vocês acompanhem aqui conforme eu passo os PowerPoints. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá falar sobre protozoários. Galera, a primeira coisa é que vocês notem... Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Não tiro. Então, vou deixar onde incomoda menos. Hide. Aê, aí sim. Muito bem. Agora sim, vou deixar minha cara aqui. Minha cara incomoda, mas nem tanto. Muito bem, então. Pessoal, é o seguinte. Dá uma olhadinha aqui, que nós já falamos de reino Monera no outro momento. Nós vamos, então, entrar agora no reino protoctista, antigamente chamado apenas de protista. E eu quero que você perceba que aqui nós temos algas e os protozoários. Então, nessa aula aqui, nós vamos falar apenas dos protozoários, tá? No outro momento, a gente fala das algas propriamente ditas. Aí, muito bem. Galera, o grupo dos protozoários, né, tem esse nome, se a gente for traduzir de maneira livre, aí fica um animal primitivo. Por quê? Porque antigamente eles eram classificados como animais. Foi somente posteriormente, ao se estudar características desse grupo, principalmente com o desenvolvimento de melhores microscópios, que eles foram retirados, então, do grupo dos animais e passaram a compor um outro reino, o reino protoctista. O que esse grupo tem de características gerais? Pessoal, a respiração, né, ela pode ser variável dentro desse grupo dos protozoários particularmente, tá? A maioria utiliza oxigênio na respiração, lembrando que respiração significa a quebra da glicose para produzir ATP, certo? Então, a maioria utiliza oxigênio. Mas nós temos organismos aqui anaeróbios, são aqueles que não vão utilizar o oxigênio na quebra da glicose. Tá? Quem que são esses organismos? Normalmente aqueles que vivem dentro de um hospedeiro, tá? Podendo inclusive ser mutualistas, como exemplo daqueles protozoários que vivem no intestino de cupins e digerem a celulose para os cupins. Né? Vamos lembrar que animais não produzem celulase, a enzima responsável pela digestão da celulose. Podia incluir aqui no grupo dos anaeróbios também os parasitas, né? Muito bem. Pessoal, todos são unicelulares, tá? Não existe exceção aqui nos protozoários. No reino protoctista, sim, as algas podem ser multicelulares, mas se é um protozoário, necessariamente unicelular. E eles podem viver em mares, lagos, rios, né? Diversos ambientes úmidos, um solo úmido, por exemplo. Muito bem. Com relação ao hábito deles, pessoal, como eu já citei, eles podem ser parasitas, e nós vamos estudar numa próxima aula aí as parasitoses causadas pelos protozoários, né? Eles podem ser comensais, né? Viver juntos, se aproveitar do hospedeiro e não causar nem mal nem bem, ou podem ser mutualistas, como o exemplo do cupim que eu citei para vocês aí, né? Também tem o líquen, depois a gente fala... Ah, não, o líquen fica nas algas, né? Não é aqui. Mas depois a gente fala de líquen também quando comentar de alga. Mas nessa aula, exclusivamente protozoários. E todos aqui, todos os protozoários, sem exceção, são heterotróficos ou heterótrofos, tá? Ou seja, eles precisam consumir um alimento, eles não são capazes de produzir a própria glicose. Muito bem. Pessoal, alguns protozoários apresentam uma característica chamada encistamento. Tá? O que é esse encistamento? É uma forma de resistência dos protozoários. Resistência ao quê? Resistência ou à temperatura, que pode não estar adequada para ele, ou mesmo a dessecação, né? Se ele é um protozoário de água doce e tal, ele pode, esse rio, esse lago, enfim, secar e ele precisa de uma forma de resistência para sobreviver a esse momento. Então, ele pode sofrer esse encistamento. O que é isso? É uma substância que vai ser secretada pelo complexo golgiense, pelo aparato de Golgi, e envolver essa célula a fim de que ela não venha sofrer os danos de uma diferença muito grande na temperatura ou nesse processo de dessecação. E nesse processo, os próprios cilos e flagelos, caso presentes, são reabsorvidos. O metabolismo abaixa bastante e ele acaba, então, passando por esse momento de dificuldade. Beleza? Então tá. Bom, quais são os filos que a gente
tem de protozoários aqui é uma classificação antiga, porque toda hora isso está mudando. Eu vou chamar de filo, mas eu poderia chamar de grupo, né? São 4 principais grupos, apesar de existirem outros. Nós temos aqui o grupo das amebas, Rhizópoda, também chamado de sarcodina, mastigófora, chamado de flagelata, ciliófora e esporozoo apicomplexa. Vamos estudar um pouquinho da estrutura desses 4 grupos aí, tá? Bom, por que eles são separados nesses 4 principais grupos? A principal forma, pessoal, de classificação aqui se refere à estrutura locomotora. O primeiro grupo, o grupo das amebas, como vocês podem dar uma olhadinha, se locomovem por meio de pseudópodes, né? Prolongamentos, extensões da própria membrana e do citoplasma deles, que fazem eles se locomoverem ou mesmo se alimentarem através dessas expansões. Depois eu mostro um videozinho para vocês sobre isso. Tá? O filo mastigófora, pessoal, antigamente chamado de flagelata, esse nome já acaba sugerindo a forma de locomoção, né? O flagelo. Aqui nós temos alguns importantes protozoários que causam doenças para a gente, né? O que eu vou citar aqui para vocês, só para ter um exemplo, é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Ciliófora se locomovem por meio de cílios. Tá? Aqui a gente não tem muitos causadores de parasitoses para os seres humanos, mas eu posso citar a balantidiose, por exemplo. Mas pensando em vestibular, o mais importante é que essa estruturinha, se aparecer para você classificar alguma coisa de célula, dar nome de estrutura, vai ser esse carinha que vai aparecer, que é o paramécio. Muito bem. E por último, o esporozoo, ou apicomplexo, né? Forma de esporo, ou tem o complexo apical, uma estrutura que vai facilitar a entrada dele nas células, um grupo que não apresenta estrutura locomotora. Esse aqui é o único grupo em que 100% dos organismos aqui das espécies são parasitas, né? Essa parasita aqui, né, a Plasmodium, é a espécie que causa malária. Tá? A malária tem um ciclo bem complexo também. Não perca a aula de protozooses que a gente vai conversar sobre a malária. Então, este é o critério aqui, forma de locomoção. Muito bem, com relação ao grupo dos Rhizópoda ou sarcodina, nós podemos citar, então, que eles têm esse movimento ameboide, se locomovem por meio dos pseudópodes. Com relação ao hábito, pessoal, a maioria das amebas tem vida livre, mas existem amebas parasitas que causam uma doença chamada amebíase no nosso intestino, né? O exemplo mais clássico aí que a gente tem é a ameba histolítica. Tá aí, ó, os pseudópodes, que bonitinho, né? Eles são usados tanto na locomoção como na forma de alimentação. Ó, uma ameba comendo. Ó, um vídeo. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui de uma ameba comendo 2 paramécios. Olha que interessante esse videozinho aí. Baixar o volume. O volume tá alto. Olha só, 2 parasitas e os pseudópodes envolvendo nesses protozoários, parasitas não, nesses protozoários paramécios aqui. E aí vai dar uma acelerada no vídeo que começa o processo de digestão, né? Aí ela aproveita os nutrientes e o restante ela vai jogar para fora. Aí, enfim, bem interessante, ó, outros pseudópodes se formando ao longo do corpinho não, né, da célula da ameba. Processo bem interessante. Pessoal, tudo o que acontece no nosso corpo para manter o equilíbrio, manter a homeostase, acontece num protozoário também. Então, ele tem que ter trocas gasosas, ele tem que ter um processo de distribuição de alimento, um processo de excreção. Só que tudo isso ocorre por meio de um processo simples de difusão. Tá? Ele não tem sistemas, até porque só tem uma célula, né? Não tem como ter tecido ou sistemas. Mas aqui, ó, eu destaco para vocês a presença do vacúolo pulsátil. Isso só está presente, anota isso, só está presente em protozoário de água doce. Por quê? Na água doce, o protozoário acaba sendo hipertônico, mais concentrado proporcionalmente que o meio. Então, a água não para de entrar. Como ele não consegue impedir a água de entrar, ele joga essa água para fora a todo momento por meio do vacúolo pulsátil. Os protozoários marinhos não têm esse problema, porque eles têm a mesma concentração muito próxima do mar. Então, eles não têm essa organela. Tá? É como se fosse um barco furado, que não para de entrar água, mas tem alguém com um baldinho tacando essa água para fora. Aqui os pseudópodes, né? A fagocitose, que é como eles se alimentam, o vacúolo digestivo se formando e eliminando os resíduos. Então, basicamente, o processo de alimentação, digestão e eliminação, entre aspas, das fezes aí, né? Que é a plasmocitose.
Aqui a excreção da amônia, né, pessoal, por difusão. Processo de ciclose acontece aqui, de movimento das organelas. Então, tudo o que é necessário para manter o equilíbrio, eles têm aqui também. Tá? E as trocas gasosas, obviamente, se dão também por difusão. Como é que se dá a reprodução no filo rizópoda? Galera, basicamente a célula se divide ao meio, tá? Uma bipartição, uma mitose. Essa é a reprodução assexuada. Reprodução sexuada, a maioria dos materiais diz que não existe, mas já foi documentado, tá, que algumas amebas são capazes de trocar material genético, mas acho muito difícil isso aparecer em vestibular. Então a gente considera normalmente que aqui a gente só vai ter reprodução assexuada. Existem outros grupos muito próximos das amebas, pessoal, que é o grupo aqui dos heliozoários, dos radiolários e dos foraminíferos, né? Esse grupo particularmente importante, esses dois, importantes no registro fóssil, porque eles secretam aqui como se fosse uma concha que envolve as suas células. Eu não tenho aqui muito tempo e nem disposição para ficar falando desses grupos, porque eles praticamente não caem no vestibular, e quando cai, vem um texto informativo, assim, não vale a pena eu perder muito tempo falando deles para vocês. Mas basta você saber que eles existem, tá? E que são aqui próximos das amebas. Eles têm pseudópodes um pouquinho diferentes, mas, enfim, faz parte do grupo dos protozoários. Com relação ao grupo dos ciliados, galera, então eles têm que apresentar cílios pelo menos em alguma fase da vida deles, tá? Não precisa ser o tempo todo, mas eles têm que em alguma fase ter apresentado. A maioria deles apresenta vida livre, como o paramécio que está aí nessas fotografias, mas existem alguns parasitas, como o Balantidium coli, principalmente, que causa uma doença chamada balantidiose. Eles podem viver aí na água salgada, na água doce ou dentro dos seus hospedeiros, claro, né? E o que eu destaco desse grupo é que é o único grupo em que a célula vai apresentar dois núcleos, um macro e um micronúcleo, tá? O macro e o micronúcleo. Pessoal, o macronúcleo fica responsável pelas funções vegetativas da celulinha, né? Tudo aquilo que a gente já conversou, a excreção, a digestão, a circulação das organelas, enfim, todo esse controle para que o protozoário funcione. Enquanto que o micronúcleo se concentra no processo reprodutivo, que eu já vou mostrar para vocês a reprodução sexuada, como é que ocorre aqui. Tá? A maior parte deles se reproduz assexuadamente por uma divisão que a gente chama de transversal, que ela pega aqui do começo ao fim e divide a célula ao meio. Mas existe uma reprodução sexuada chamada conjugação. Eu vou explicar ela já já para você, fique esperto aí. Então, como eu já citei, a principal doença, balantidiose. Tá aqui. Pessoal, eu recomendo que você realmente saiba enumerar ou dar o nome aí, nomear todas essas estruturas que estão representadas aí. Este é o famoso paramécio, ele costuma aparecer em vestibular quando cai alguma questão de protozoário. Você tem que saber reconhecer essas estruturas, pelo menos algumas delas. Vamos começar pela entrada do alimento, né? A entrada do alimento se dá pelo sulco oral, passando pelo citóstoma, que seria equivalente à boca, citofaringe, e aí forma-se o vacúolo alimentar. Bom, a partir daqui, pessoal, os lisossomos vêm e começa o processo de digestão. O que é legal é que sempre esse vacúolo vai andar pelo protozoário e ele sai sempre no mesmo ponto. A plasmocitose, né, essa exocitose aí do alimento, que não foi aproveitado, sempre sai pelo mesmo ponto, chamado de citoprócto, como se fosse equivalente ao ânus. Ao longo de toda essa célula, nós temos os tricocistos, estruturas que vão auxiliar no processo de defesa desse grupo aqui, e os cílios espalhados também tridimensionalmente aqui, tá? Obviamente no processo de locomoção. Externamente nós temos o ecto e internamente o endoplasma, isso faz parte da citologia, né? Faz parte aqui uma classificação com relação à fluidez. Ecto é menos fluido e o endo é mais fluido, né? Seria o plasma e o gel, né? O macro e o micronúcleo e o vacúolo contrátil que a gente já conversou. Tá? Que funciona aqui para eliminar o excesso de água que está entrando. Então, eu posso afirmar com certeza que essa célula aqui é uma célula de um protozoário de água doce. Aqui, galera, não se preocupa assim em decorar isso que eu vou passar para vocês. É só para vocês conhecerem como é que se dá o processo de conjugação, tá bom? Então, eu tenho dois protozoários, né? Eles se encontram. Basicamente, aqui o macronúcleo se desfaz, o micronúcleo sofre uma meiose. 3
dos micronúcleos resultantes da meiose se degeneram e o que sobrou sofre aí uma mitose, resultando então, nesse processo final, 2 micronúcleos N. Aí eles trocam um micronúcleo um com o outro e ocorre um processo de cariogamia, eles voltam a ser 2N. Então, esse aqui que era de um, junta-se com esse do outro, formando um núcleo 2N, que sofre várias mitoses, né, no núcleo, sem ter a citocinese, ou seja, sem a célula se dividir, apenas o núcleo se divide. Depois, existe uma separação aí sucessiva, né, 2 citocineses seguidas, originando aqui 8 células no total, com seu macro e com o micronúcleo. Como eu disse, você não precisa decorar esse processo como um todo, mas pelo menos saber que existe, conhecer, né, é importante aí, uma forma de reprodução sexuada que gera variabilidade genética. Mas eles também vão se reproduzir por divisão binária, né, uma reprodução assexuada. Da forma transversal, como eu disse para vocês, então ele se divide ao meio. Eu tinha dito que era longitudinal, né? Na verdade, longitudinal são os flagelados, tá? Os flagelados que se dividem longitudinalmente. Esses aqui são transversalmente, se divide ao meio. Isso também, obviamente, não vai cair no seu vestibular, é só uma curiosidade. Locomoção, então, por meio de cílios, eles saem girando assim, né? Bem bonitinho os cílios batendo. Enfim. Vamos dar uma olhada agora no grupo dos flagelados, um grupo, pessoal, que na verdade tem uma alga aqui no meio, que são as euglenas, né? As euglenas fazem parte do grupo dos flagelados, então especificamente seria mais correto chamar de grupo zoomastigófora. Aí a gente estaria falando especificamente do grupo dos protozoários flagelados, também conhecido como cinetoplastídeos, já falo por quê. Nos ciliados, o importante era lembrar que ele tinha o macro e o micronúcleo. Aqui nos flagelados, o importante é você lembrar que tem essa estrutura chamada cinetoplasto, já já a gente comenta. Obviamente, todos os zoomastigófora, né, os flagelata, possuem flagelo. Boa parte deles tem vida livre, mas os mais importantes aqui para nós nesse momento são os parasitas. Aqui 2 parasitas, né, o tripanossoma, causa doença de Chagas, e a leishmania, que causa leishmaniose. Também temos mutualistas, lembra que eu falei daquele que vive dentro do cupim? Então, a triconinfa, que digere celulose. E o habitat, pessoal, pode viver em água salgada ou doce, ou dentro do seu hospedeiro. E aí que eu queria comentar mais com vocês, para vocês ficarem espertos, né? O cinetoplasto. Já já a gente vai mostrar uma imagem deles. Reprodução também assexuada principalmente, se divide longitudinalmente. E essas duas são as principais doenças que eles causam. Doença de Chagas e leishmaniose. Ó, tá aí o famoso cinetoplasto. O que é o cinetoplasto, pessoal? É uma região rica em DNA da única e grande mitocôndria. Ou seja, cinetoplasto não é uma organela. O cinetoplasto é uma região onde se encontra o DNA da única mitocôndria presente nesse grupo. Tá? Esse grupo só tem uma mitocôndria grandona. E vocês sabem que mitocôndria tem DNA próprio. Quando a gente cora, né, usa as técnicas de coloração que a gente usa normalmente para enxergar as células, nesse caso aqui vai corar 2 regiões. Né? O DNA vai ser corado em 2 regiões. Uma é o próprio núcleo da célula e a outra é esse DNA da mitocôndria, que fica aparente, o que não é comum de acontecer. Né? Por isso essa região é chamada de cinetoplasto. Na borda dessa membrana ondulante, que dá estabilidade para a natação, é justamente porque aqui gasta-se energia para nadar. Então, essa mitocôndria fica logo ali. Muito bem, vou subir eu de novo aqui. Beleza. Agora, falando do último grupo, pessoal, o grupo apicomplexa ou esporozoa, né? Esse grupo é caracterizado por não ter estruturas locomotoras, tá? Todos, então, são parasitas. E vão possuir esse complexo apical que serve basicamente para penetrar e fixar na célula. A reprodução deles normalmente se dá por um processo assexuado chamado esporogonia, né? E pode, em alguns grupos, inclusive na malária isso acontece, dentro do pernilongo, né? Acontecer um processo de fecundação,
que eu explico quando eu explicar malária para vocês. Bom, existem vários nomes, várias formas de vida, e isso vai depender de cada ciclo. Eu também vou comentar essas várias formas de vida, mais especificamente quando eu falar das doenças que eles causam. As duas principais são malária e toxoplasmose. Tá aí uma imagem, né, de uma hemácia sendo destruída aí por plasmódios. Aqui o toxoplasma saindo de dentro de uma célula de defesa. Muito bem. Então, pessoal, aqui ó, se encontra esse complexo apical que eu falei para vocês, que vai facilitar a penetração e a fixação desse protozoário nas células que ele vai infectar. Beleza? Pessoal, então bastante informação, uma aula bem densa. Eu aproveitei que a aula online mesmo, eu não tenho muita essa restrição de tempo com vocês e dei uma aprofundada aqui nos grupos de protozoário. Fique esperto aí que já já a gente vai trabalhar na questão das doenças causadas pelos protozoários, que vai ser também uma aula bem importante para vocês. Beleza? Até lá então.